Gente, vai ter uma janela agora. Aliás, está tendo uma janela agora. Está tendo uma janela aqui agora de contratação que ela acaba. Eu nem sabia, eu não estava linkado nessa janela. Ela fecha amanhã. Amanhã, tá? E nessa janela, eu estava conversando, inclusive, com o Sombra. Ele disse, Alessandro, não duvido o Wellington Rato pintar na Ilha do Retiro. Mas não tem base, né, de questão assim, de aprofundamento lá dentro do esporte que a gente ouviu falar, etc, etc, etc. Ele até me lembrou, porque o Wellington Rato, a época do Antônio Oliveira, o Wellington Rato foi cogitado, né, sondado, melhor dizendo, pelo Esporte Clube do Recife. Então, não sei dessa informação, tá? Mas só para comentar aqui que se, e somente se nessa janela, tá, seria viável, aí são outros 500. Se o jogador presta, não presta, se vai, se não vai, etc, etc, etc. Mas, assim, é a única questão que eu vejo se pintar alguma contratação de hoje para amanhã. Não sei de informação nenhuma que esteja chegando, que vem, para amanhã, tá? O que se fala é que nesta janela, o Sport que fecha amanhã, o Sport não vai usar. Vai usar na próxima. E é mais do que inteligente, porque acabou de contratar o Daniel Paulista para ser o técnico e já vem conversando com o Daniel Paulista, né, durante esse fechamento de negociação, né, para ver os nomes que devem ficar e os que devem sair. É óbvio, pensa uma pergunta que quem fizer, e eu não vou fazer, vai perder a pergunta na apresentação de Daniel. Daniel, quantos nomes devem chegar? Quantos nomes devem sair do elenco? E etc, etc, etc. Estou estudando o elenco, né? Estou chegando agora, e etc, etc, etc. Claro que ele vai observar. Porque observar de fora é uma coisa, né? Você assiste, você vê, tal, pode, se for mais estudioso, está anotando que vai que um dia aquele clube YZ, porque tem doido assim. Tem gente que observa o mercado e tem amigos, né, que são diretores e o cara fica indicando. Conheço vários aqui. Quem são? Não vou dizer, porque eu não tive autorização. Mas, assim, a questão para agora, eu acho pouco provável aparecer o nome. Está em aberto. Mas eu acho não. Isso é informação. Para a próxima janela é onde o Daniel Paulista deve atuar. Qual o tipo de contratação que deve vir? Deve vir, tá? Não estou cravando. Gente, atirar por lá, que eu falei agora, repeti no início da live, e falei faraó no início do Campeonato Brasileiro, o Sport está perto do limite de gastos. Perto do limite de gastos. Ou melhor, no início do Campeonato Brasileiro, o Sport, dito pela gente aqui, e era informação, o Sport estava chegando ao limite de contratação. Era informação naquele momento. Vamos observar o mercado, etc, 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 mas vamos ver o elenco se dá. O elenco não deu, não ganhou nada, ou seja, tudo que foi feito aí deve ser mudado o máximo possível. O máximo possível, estou dizendo. Mas para chegar no máximo possível, tem que sair gente. Porque para esta temporada, poucos recursos até então, porque não tem vendido, Zé Lucas não está vendido. Pode ser a solução, e deve ser a solução, mas ele não está vendido. Olha o tempo verbal que eu estou falando. Então, não posso contar com que ainda não tem plausível, né? Não é plausível ainda dizer que vai ter o Zé Lucas de venda, tantos milhões. Então, vocês trazendo para cá, o Sport deve contratar, tá? E eu estou juntando aqui uma interpretação de informações de bastidores, mas eu não ouvi isso de ninguém. Gostou Pronto. Eu não ouvi isso de ninguém. Fique bem claro aqui. É uma interpretação que eu estou tendo em cima de informações de todo porque futebol e o Sport Clube do Recife, qualquer clube, se você quiser acompanhar para trazer informação, principalmente de bastidores, é um quebra-cabeça. Você tem que estar acompanhando as peças, os erros, coloca aqui, volta para cá, peça igual, tira, volta para cá, não é, esquerda, direita, para poder ter esse tipo de sentido de onde está indo o esporte. Então, eu diria para vocês aqui, juntando informações, juntando bastidores, juntando tudo que aconteceu, erros e acertos, mais erros do que acertos nessa temporada para o Campeonato Brasileiro, que a gente não pode dizer diferente, nessa interpretação, é que deve vir jogadores, mas não esperem prateleira topada. Não espere. Não espere uma prateleira abaixo da topada. Espere jogadores que caibam no bolso do esporte.
Pelo menos é essa a interpretação que eu estou fazendo desses próximos nomes que venham para a Ilha do Retiro. Nomes que venham maximizados em cima de preço, né, para serem aproveitados, né? Se possível, que jogue mais de uma posição, aquela coisa toda, que isso aí é regra, né? Pelo menos é o plausível que a gente espera, e que um diretor de futebol, o presidente, etc., deve contratar para maximizar o investimento. Mas eu não espero, e não vou passar para ninguém que me acompanha aqui, que o Sport vai atrás de nomes, de projetar e gastar milhões, etc., etc. Até porque o Sport está pagando dois técnicos. Ah, mas não é 6 milhões, como tu está dizendo. Porra, é dinheiro, velho. É dinheiro que está sendo colocado para fora e que não vai ser usado, né? O Sport vai lutar com o Antônio Oliveira para pagar ele a comissão técnica até dezembro, parcelado. O que ele tem direito de receber, né? Se quem vai negociar é porque não tem esse direito ainda. Concorda? Porque se tivesse, não vai negociar, né? Não é mesmo o salário? Mas está lá no contrato. E multa tem que ser assim, né? Para o cara se atentar que se não levar até o final, vai dançar. E é a lapada de uma vez só. Mas vai tentar com o Antônio Oliveira. Eu não tenho ainda essa informação a respeito se conseguiu dividir ou não, ou se já falou com ele, como é que está a situação. Então, o Sport, ao meu ver, pelo que eu tenho de informações, repetindo, e pelas interpretações internas, né, de toda a movimentação, erros e acertos, né, que chegam fora dos muros da Ilha do Retiro, é que o Sport não vai atrás desse tipo de jogador de prateleira, topada e etc, etc. Para resolver, tem que trazer, vai trazer jogador que deve fazer bom trabalho no mercado, segunda divisão e de primeira, mas não é primeira prateleira nesse sentido. O Daniel já deve estar citando os nomes, né? Estou dizendo deve porque eu não estou à mesa deles lá, mas já conversaram, a gente sabe de informações né, de projeto, de planejamento, porque não precisa estar pessoalmente, né, para dizer alguns nomes, indicações, etc. E muita gente deve sair. Pelo menos é o retrato hoje que muita gente deve sair desse elenco. O que é muito? Está se falando em 6 nomes. Para mim, 6 nomes é um número interessante para abrir vaga. Mas esses 6 nomes contam com os que já saíram? Contam com os que já saíram, porque se contar é pouco que vai sair. Entendeu onde eu estou dizendo? Porque se a gente for pegar aqui agora, vamos lá. Lene Lobato está fora. 1. Matheus Alexandre, zagueiro. 2. Gustavo Maia está fora. 3. Né? De Plástico, lateral 4. Certo? Vamos lá. Então, 6 e 4 dá 10. De um elenco de 29, 30 jogadores. Opa! É uma mudança radical. E que deve ser feita ela porque não ganhou nada. Quando eu digo não ganhou nada, não ganhou uma partida ainda. Soma o que soma. Está na iminência de cair já. Tem que vencer, tem que ter 15 vitórias de 27 jogos, o que é uma missão quase que impossível para o que se fez. Eu não vou contar aqui Fluminense, a gente fala aqui os números, inclusive meu querido Adetson mandou o texto que vai passar aqui embaixo para quem está vendo. Quem não está, eu vou dar uma leitura daqui a pouquinho para quem não viu ainda a live que a gente falou, e o Adetson me mandou esse texto aí, caiu o papel aqui, gente, desculpa, que ele mandou para a gente aí da realidade dos clubes passados, né, que conseguiram se livrar, e do Sport atual. Claro que não dá para comparar, mas é um número, né, que aconteceu. Se aconteceu, o futebol tem desse tipo de situação. Então, eu falei 4 jogadores aqui, dos quais 2 atacantes, um zagueiro e um lateral. É óbvio que o Sport vai atrás de atacante, de zagueiros e de laterais. Né? Laterais, no plural. De atacante, fala-se que é mais um atacante. Eu não sei se está contando, de repente, com a volta do machucou o joelho agora. Zé, como é o nome dele? Faz tanto tempo que está no DM. Me ajuda aí, Foquinha, galera. Machucou o joelho, operou e tudo mais. Oh, meu Deus, como é o nome do cara? Eu fico arretado quando eu esqueço. Mas liberar 6 jogadores, mas esses daqui dá 10 de um elenco de 30. 20, vamos botar um número, né? 29, 30, mas vamos botar 30. É um terço do elenco, né, colocado em xeque. Esses são os que podem ser liberados, né? Aliás, foram liberados e mais 6. Contando com possibilidades, e aí agora a gente vai trabalhar numa métrica que é de suposição, né?
Aliás, tem mais. Arthur Souza, eu não coloquei aqui. Arthur Souza, que inclusive já está no América, né? Futebol é uma mãe. Puta que pariu. Cadê aqui? Vamos lá. Arthur Souza. Então, completamos aqui 5 jogadores, né? 3 atacantes. Vou colocar atacante, que é de beirada e de centro, né? Centroavante. Um zagueiro e um lateral, né? São 5 jogadores. Então, é essa a minha dúvida. Deixa eu ver se vocês comentaram aqui o nome do menino lá, do que tá... Zé Roberto. Foi LCA, isso. Então, não sei se está contando com ele. Eu não contaria com o Zé Roberto para o segundo semestre. Não é que ele não vai estar bom, não. Que, inclusive, já deve estrear, voltar aos poucos nesse segundo semestre. Mas ele não está num ritmo para salvar o Sport. E eu não estou dizendo que ele é Salvador. Mas para ter... Porra, a gente não pode perder um jogo, empatar o outro. A gente tem que ganhar, pensar em ganhar. Principalmente o primeiro jogo, o que é um absurdo, né? Meio do ano a gente não ganhou ainda uma partida. Mas a gente precisa ganhar. E Zé Roberto está preparado? Fisicamente, tecnicamente, taticamente, tá, mas treino é treino, jogo é jogo. Eu não acho que tem que contar com o Zé Roberto. E vendo aqui Arthur Souza, vendo aqui a saída do Leno Lobato e do Gustavo Maia, porra, tem 3 aí que foram embora. Por que eu não vou repor 3? Né? E só um centroavante? Então tem que vir pelo menos 3. Um lugar para o Leno Lobato, para o lado do Gustavo, e um para o lugar do Arthur Souza. Né? Aí tem o Pablo, né? Que terminou, está numa fase ruim, arretada, mas foi o melhor atacante. Aí, lembrando de paciência, haja paciência, que eu não duvido que pegue o beco. Não duvido que pegue o beco. E eu falei também, e não vou tirar essa premissa, não. Sérgio Oliveira também. Eu não sei quantos jogos ele tem, mas eu tenho quase certeza aqui. Alguém contou aí, gente? Eu tenho quase certeza que ele não tem os jogos... para poder sair. Que se for para uma divisão inferior, que não é o caso desses caras, que eles não vão jogar a Série B, né, não tem esse número de jogos, não. Tá? Mas para a Série A, mudança aqui no Brasil, tem que ter. Então, a gente vê aqui, jogadores, Lucas Cunha. Alguém quer Lucas Cunha no time? Ninguém, né? Mas vamos lá. 5 jogos. Romarinho. Estou botando o Romarinho porque está abaixo do número de jogos. Mas eu acho que o Romarinho flerta ali com utilidade. Não é um atacante de finalizar, mas é um atacante que dribla. Se pegar uma fase boa aí... Enfim, o mercado está tão ruim que a gente fala... Eu não liberaria o Romarinho. Mas vamos lá. Mas, lembrando, né? Antes de dizer os nomes aqui, os jogos. O presidente do Sport já declarou publicamente que jogadores que tenham propostas, o Sport não vai ter, vai plantar dificuldade. Por quê? Porque quanto mais sair desse elenco, melhor vai ser, porque abre-se, amplia o número de contratações, fora essas 5 mais contratações. Como ele falou, 6, né? Então, 6 contratações, 5 saíram. Ele quer fechar essa turma que saiu, quer, mas precisa de mais. Precisa de mais. Então, vamos lá. Lucas Cunha, 5 jogos apenas. Romarinho, 4. Dalbert, 4 jogos. Fabrício Domingues, que está apagadíssimo, 4 jogos. Atêncio, 5 jogos. Estou dizendo que liberaria Atêncio, não, nem ninguém aqui não, tá, gente? Estou só dizendo os números aqui. Ortiz, foi dito, inclusive, num portal aí, que o Titi Ortiz tem propostas, etc, e o Sport não estuda, né, os clubes e as propostas, vai fazer dificuldade. Eu não diria só o Titi, não, tá? Eu estou dizendo aqui, desde antes da parada, desde antes, não estava premonizando, não. Desde antes a gente vê como está o Sport ruim nessa fase, de que iria ter abertura aí de contratações e de liberações, mais do que a gente pudesse imaginar naquela altura. Agora é fácil imaginar, né? Que pode ter mais, etc, mas a gente já vinha dizendo. Então, Lucas Cunha, 5. Titi Ortiz tem 5 jogos. Atêncio, 5. Romarinho, 4. Fabrício, 4 jogos. Dalbert, 4. Paciência tem 2 jogos no Campeonato Brasileiro. Eu não ficaria com paciência, não. Nada contra.
no sentido pessoal, business, né? Eu não ficaria com paciência nem a pau. Thierry, tem nenhum jogo. Johan, um abraço, velho. Já tá aqui mais do que na cara. Internacional, fica aí com ele. Agradeço, né? Vou ocupar espaço, não aprovou, né? E engraçado, né? Quando a gente falou do Johan aqui nos bastidores, o pessoal lá do Sul que a gente colocou aqui, os colegas disseram, né? O Alexandre Ernest disse, eu não levaria, né? Se eu fosse o presidente do esporte. O esporte quis levar, assim quis o legislador, como diria um professor meu de direito, trouxe e Johan aí está aí e não está preenchendo nenhum requisito. E o Thiago Couto também não tem nenhum jogo. Então, Thiago Couto, né? Calma aí nessa situação, porque é um bom atleta. Thierry, eu não falei de dispensa, né? Não estou falando aqui, mas será que Thierry vai ser esse cara? Eu começo a me perguntar para a segunda etapa do Campeonato Brasileiro, porque coloca ele fora de ritmo. Porque não tem de ritmo para Thierry. Eu estou falando de ritmo. Ritmo de jogo é importantíssimo. Thierry não tem ritmo de jogo. Não tem nenhum jogo, mas é um grande líder, está dentro do elenco. Será que não ser um grande líder me dá uma credibilidade para acreditar, dar uma força, melhor dizendo, para acreditar que Thierry seja um titular e, sabe, com liderança dentro? Porque é ritmo de jogo, né? É tudo, o contexto dos treinos e tudo mais, colocar em jogo. Então, fico me perguntando, nada contra, inclusive eu adoro o Thierry, mas seria esse cara, né? Para contar na dúvida. Eu posso ter dúvida, gente. A partir de agora, eu posso ter dúvida em contratação. Eu posso ter dúvida em quem vai ficar. Eu tenho que ter certezas. Não está falando de inteligência artificial, está falando de computador. No computador aqui, eu tenho números que a grande parte disso aqui não fica. Não deveria, pelo menos. Então, como é que eu contrato para a base e no profissional eu não uso dos números? Eu tenho que usar. Entendeu? Eu tenho que usar. É essa a questão que eu vejo nesse sentido para as contratações do esporte e as saídas. 5 saíram, né, que eu falei, e 6 contratações. Esses 6 aqui, se eu for olhar pelas liberações, ele está contratando um só. Porque 5 ele mandou fora. Ele está contratando um, não é isso? 6. Então, eu acho que a conversa do Yuri Romão, que ele falou, tem que ter mais contratações, porque senão não vai vingar esse tipo de raciocínio aí. Então, as liberações de jogadores aí, eu colocaria para vocês que deve ter mais do que vocês estão imaginando, tá? Nesse sentido. Agora, como eu não vi muita lógica e muita coisa, eu não vou aqui estar cravando nada, porque de lógica, esse ano, o Sport Clube do Recife não fechou a matéria, né? Na prova do concurso público, o Sport, na lógica, foi reprovado. E tem que passar na lógica para poder ter um final feliz com relação a esse tipo de situação que a gente está colocando, essa pendenga aí, tá? Deixa eu ver as opiniões aqui de vocês na tela e também a galera que é membro do canal Eu Pratico Esporte. Foquinha está dizendo aqui que Sérgio Oliveira tem 7 jogos. Tem 7 jogos, né, até então. Valeu, Foquinha. Jogador com um empresário, está dizendo ele. Bom, rapidamente arruma clube para jogar. Não lembro aqui de quem você está falando. Foquinha, fala aí que sua porra de várias... Zé Roberto. Ele está falando de Zé Roberto aqui, então. Eu não ficaria também não com o Zé Roberto, não, tá? Por vários motivos. E eu não curto o jogador que o cara saiu, foi curtir rede social, não sei o quê, não sei o quê. Esse é o jogador fofoca. Leva e traz. Pode anotar. Acaba que leva, traz. Né? É diferente de falar na frente. Né? Falar na frente. Não gosto de você, não. Por isso. Agora, se você quiser que eu goste, a gente trabalha com isso aqui. Agora, o cara sai, curtir a notícia que o cara foi embora, eu não ficaria. Se a gente quer rapaz, eu já estava prevendo isso. Ó. Tô dizendo que esse cara é ocupado, não, tá? Tô falando que o Zé Roberto é ocupado, não. Mas já é uma nuance, como eu gosto dessa palavra, de elenco, de grupo, que já vem do ano passado. Essa putaria de ter grupo e vestiário, né? Aí vai nascendo a raiz, vai aumentando o negócio. Porque o que tem de facilidade para um grupo ficar ruim, meu amigo, começa com isso daí, curtição. E quando você curte publicamente, cabe a quem manda dizer, vem cá, chama na secretaria, na coordenação do colégio, né? Quem nunca foi?
Levanta a mão aí. Fulano, porra, é isso aqui, velho. O cara sai, tu faz isso. Não, mas é um direito meu. É, velho, mas tu é um atleta profissional. Você é um colega. Qual a imagem que tu tá passando para todo mundo? Qual a imagem que tu tá passando, inclusive, para tua esposa, para filho, para todo mundo? Porque isso é horrível o que tu fez, o que tu fizeste. Vai ficar com um cara desse? Eu não ficaria. Eu não estou falando disso agora, não. Estou falando bem antes. Né? Ah, pode liberar agora não, porque está contundido. Quando liberar, eu empresto. Dou, alugo, vendo, faço qualquer coisa. Entendeu? Onde começa o problema e você minimiza a situação, nem educar filho. Teu filho não, mas o menino é de criança, vai virar um adolescente bom se você não educou, não deu as... Ah, e depois o adulto lascou. Aí, meu amigo, 18 anos, 17, 18, 20 anos, pode jogar no lixo, que não vai prestar. Tô brincando, né, gente? É claro que ninguém vai jogar filho no lixo, né?